Abençoe. Shalom Adonai. Sejam todos bem-vindos, meus amados e minhas amadas, para mais um encontro que tem se tornado rotineiro em nossa caminhada, em momentos tão conturbados, em momentos de aflição, em momentos onde buscamos um ponto de luz em meio a tanta escuridão. Eu me refiro à escuridão em relação a tantas informações, a um volume de informações assustador, e a cada dia um capítulo novo dentro do cenário na nossa caminhada, não é mesmo? Do nosso país, da nossa nação. Mas precisamos entender que a proposta para as nossas vidas que nós trazemos aqui em cada reunião é sempre buscar ser uma dose de esperança em tempos oportunos. E é importante entendermos isso, porque ninguém consegue conviver durante muito tempo, durante algum tempo, ouvindo, convivendo, consumindo apenas informações que te levam a desesperanças, que te apontam para incertezas, que te apontam para situações aonde foge da nossa capacidade, a condição de encontrar resoluções. Então é importante entender que existe sim pontos de esperança, e essa esperança está acessível por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e por meio de cada um de nós, por meio de cada um do irmão, da irmã que tem nos acompanhado, que tem estado conosco, que tem entendido o propósito desse canal e que tem sido edificado, não só sendo edificado, mas também entendendo o compromisso que uma vez você sendo edificado, Deus vai te usar para edificar outras pessoas lá na frente que vão cruzar certamente no teu caminho. Principalmente em um momento como esse, onde nós estamos lutando para restabelecer o nosso culto no lar, não é mesmo? E já entrando no tema que hoje nós vamos abordar, uma pergunta realmente que eu quero transferir para você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que está aí conosco. A igreja de hoje, ela tem mudado? Na sua percepção, a igreja de hoje, ela ganhou uma nova configuração? Ela não é mais a mesma? O que você pensa a esse respeito? Então participe conosco. Hoje nós teríamos a presença aqui do Bispo Calegari, mas ele me ligou há pouco aqui, se desculpando, pois ele vai estar envolvido numa reunião com os líderes de Portugal, infelizmente no mesmo horário, e não pôde estar aqui presente. Também teríamos a presença do pastor Calegari. Estamos esperando a conexão dele. Assim que ele estabelecer a conexão, a gente vai estar aqui acionando e entrando nesse debate. Mas eu posso já ir conversando com você e chamar você para iniciarmos bem. Vamos iniciar orando, vamos iniciar pedindo ao Santo Espírito de Deus que nos conforte, que nos console, sobretudo que nos edifique, porque podemos ter dúvidas de todas as fontes, mas a única certeza que não foge do nosso coração é de que a maior fonte inspiradora é o Espírito Santo de Deus. E para que ele realmente cumpra o seu papel, ele precisa encontrar lugar. Para que ele realmente cumpra o seu propósito, ele precisa encontrar no nosso coração uma abertura. Na verdade, uma reciprocidade, não é mesmo? Eu preciso desejar aquilo que o Espírito Santo também deseja. Ele quer fazer morada em cada um de nós. Ele quer fertilizar o solo do nosso coração e quer plantar sementes de esperança. É importante buscarmos sempre, a cada dia, em momento como esse, uma dose de esperança. Por quê, pastor? Porque todos os lados você vai ouvir mensagens direcionadas com informações que ela tem uma mensagem subliminar de trazer realmente, de instaurar realmente a teoria do caos. E a teoria do caos, ela tem um propósito. O propósito é levar, é causar um desequilíbrio social. Você sabe que uma pessoa acometida de um desequilíbrio mental, ela também acaba contribuindo para esse desequilíbrio social. Então é importante entendermos que cada um de nós podemos somar forças e contribuir para mudar essa realidade. Acredite, a nossa nação,
o Brasil, o nosso estado, o nosso município, as nossas vidas, a nossa igreja, porque você, a igreja, ela tem sim uma dose de esperança a cada manhã. Basta você entender que o Espírito Santo, ele quer nos dar essa dose a cada manhã. Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos instrua, que nos inspire, e vamos estar aqui trocando uma ideia sadia. E já deixa essa pergunta aí, reiterando ela. Você acredita que a igreja de hoje, dos nossos dias atuais, ela está sofrendo mudança? Ela está mudando? Então vamos discutir, vamos comentar e vamos acrescentar algumas coisas aí que, com toda certeza, vai nos trazer edificação. Oremos. Pai Santo, Deus poderoso, que tem nos enriquecido com a sua maravilhosa presença, Pai, e que tem nos revelado, Senhor, este propósito para estar compartilhando, para estar dividindo com os teus filhos, para, enfim, Senhor, colocar em prática o ser igreja. Ser igreja, meu Deus, não apenas no espaço geográfico, mas ser igreja, sobretudo, nos canais e usando as ferramentas que o Senhor tem nos permitido usar. Meu Deus, aqui estão os teus filhos, aqui estão os teus servos, aqui está este canal. Seja conosco, Pai, nos instrua, nos inspire, pois queremos, meu Deus, continuar não só sobrevivendo, mas queremos ser úteis neste momento onde o cenário, Pai, anuncia crise. Precisamos encontrar abrigo, precisamos encontrar refúgio, precisamos encontrar conforto e consolo certo nos teus braços e permitir que o teu Santo Espírito, Pai, como um vento, venha soprar em nossa direção e venha nos trazer para um momento de alívio, para um momento de equilíbrio, aonde possamos ter a percepção a respeito da vontade do Senhor que é soberana sobre a nossa vida. Que assim seja. Pai, abençoa os teus filhos que estão entrando agora nessa live, abençoa aqueles que estão desejando entrar e ainda não conseguiram. Tira todo o empecilho e seja conosco, agora e para todo sempre. Amém e amém. Bom, um abraço aí para Claudinha Lanzieri, a nossa irmã aqui de Cataguases, o nosso irmão Carlos Antônio também, que já entrou. Glórias a Deus por isso. Bem, irmãos, como eu falei para os irmãos, essa live hoje, ela tinha duas participações, a participação do Bispo Calegari, que já é normal, nós já temos uma agenda com ele, e ele iniciou conosco esse projeto, mas ele precisou se ausentar. Hoje ele está impossibilitado, pois vai estar numa reunião com os líderes de Portugal. O pastor Calegari, eu estou esperando uma conexão com ele, mas para que nós não venhamos perder tempo e nem perder essa sintonia, eu gostaria de estar mediando com você algumas abordagens com relação a essa ideia, a esse conceito. Eu estava assistindo e ouvindo várias lives, e dentre umas eu ouvi a do pastor Cláudio Duarte, aonde ele nos trouxe o termo que muito nos causa assim, uma certa inquietação para os nossos tempos. Não é verdade? Nós sabemos que a igreja ela vem sofrendo influências com o passar do tempo. Nós sabemos que a igreja ela vem adquirindo um perfil. E às vezes é até difícil você conseguir fazer um desenho, você conseguir teorizar, você conseguir planificar, é verdade? Ou até mensurar o que é realmente essa igreja e aonde ela vai chegar, a partir do ponto que ela se encontra. E é importante nós entendermos isso, porque nós somos influenciados, segundo o contexto histórico, pelo conceito judaico-cristão. E se a gente for voltar a fazer uma retórica no tempo, nós vamos lembrar que a igreja ela surgiu justamente dentro de um sistema patriarcal. Nós ouvimos falar de Abraão. Então Abraão ele tinha o seu culto ali particular, não é o seu culto familiar. E essa ideia ela foi disseminada a partir do momento em que Abraão entendeu o propósito de Deus na sua vida, entendeu de que forma que ele tinha que cultuar a Deus, de que forma que ele tinha que se colocar diante de Deus, entendeu que ele tinha que priorizar a Deus no evento aonde Deus pede a ele o filho da promessa e ele não nega. E Deus, por sua presciência, já sabia que Abraão não negaria. Mas houve a necessidade desse momento de desafio. Então acredito que o primeiro pressuposto que nós podemos discutir aqui é a igreja estabelecer prioridade. Então lá no regime patriarcal, no sistema judaico, evoluiu para
o culto dentro do templo. E aí já mudou a configuração. Nós já tivemos a figura do sacerdote, a figura dos levitas, nós já tivemos a figura dos mediadores das ações, não é verdade? Aqueles que iriam estar entre o público e entre Deus, quer oferecendo sacrifício, quer sendo leitores da lei, ou quer sendo até julgadores do povo. Avançamos para um sistema monárquico, continuamos com a mesma referência, e a igreja vem seguindo, foi adquirindo essa cultura, mas Israel nunca abandonou a cultura de sempre se reunir nos seus lares, de sempre de forma oral, fazer a recitação e trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez pela nação de Israel e que continua fazendo até hoje. Eles buscam colocar Deus sempre na centralidade da sua prestação de culto. Então, temos o primeiro pressuposto. Se queremos ser realmente uma igreja ativa, se queremos ser realmente uma igreja que marca o seu tempo, se queremos ser uma igreja com propósito, com objetivo, se queremos ser uma igreja realmente que tenha não só o perfil, mas que ela tenha também a essência de igreja, nós precisamos entender que somos igrejas porque nos reunimos para adorar aquele que é único, que é verdadeiro, que é soberano, o nosso autêntico Senhor Criador dos céus e da terra. Amém? E o seu Filho que nos trouxe o reino do céu, Jesus Cristo, o Messias. Então, quando entendermos isso, esse primeiro pressuposto, a gente vai começar a entender o que está realmente acontecendo com a mudança de perfil da igreja da atualidade. Nós temos aqui a presença da nossa irmã Roseli, ela aqui nos saúda com a paz do Senhor, toda a igreja e também todos os pastores, bispos, missionários. E isso é graça que tem nos fortalecido. Glórias a Deus por isso. Nosso pastor Samuel, lá de Maceió, também está marcando presença, tem estado conosco aí todas as lives e vai estar conosco aqui na próxima terça-feira também, trazendo um tema a ser debatido. Ele vai estar participando conosco aí, você já está convidado. Tem mais alguém aí, Michele? Carlos Antônio Franklin, um abraço, meu irmão, seja bem-vindo. Irmão, pode interagir aí. A igreja de hoje, na sua concepção, na sua visão, na sua sensibilidade, dentro da sua realidade, você acredita que a igreja de hoje, ela tem mudado? Ela está mudando? De que forma ela está mudando na sua concepção? Pode colocar o seu pensamento, se você conseguir resumir numa frase, ou até aumentar um pouquinho, a gente consegue se interagir, não é mesmo? Mas vamos estar aí aprofundando. Bom, eu havia comentado sobre a questão da influência judaica cristã, que vem norteando realmente essa questão de restabelecer o culto. Pois os judeus, sim, a partir de Abraão, eles iniciaram uma nova forma de cultuar. Até então os povos à sua volta cultuavam a vários deuses. Olha bem, entenda agora por que nós estabelecemos como primeiro pressuposto a questão de colocar Deus como prioridade, não é? A questão de colocar Deus no lugar de centralidade. Porque veja bem, as nações à volta, que não é muito diferente hoje, eles adoravam a vários deuses, eles eram politeístas. Então esse pensamento monoteísta vem surgir a partir de Abraão. Abraão que traz esse pensamento direcionado, focado e depois estendido para a nação de Israel, um povo separado, um povo escolhido para adorar ao único Deus. Então, veja bem, uma nação, um povo convivendo em meio à indiferença das demais nações, que se perguntavam, não é? Por que vocês adoram ao único Deus? Segundo pressuposto, esse Deus de Abraão, esse Deus de Israel, ele não vem em forma de imagem, o que difere também da adoração das demais nações. Eles tinham foco numa imagem específica que representava os seus deuses. Então, as formas de cultuar, eles cultuavam na presença daqueles supostos deuses, ou aquelas representações em forma de imagem. O Deus de Abraão, o Deus de Israel, não. Então, o Deus de Israel
é adorado em espírito, sim. Não tem uma imagem específica, não. É o Deus do céu, é o Deus criador do céu, da terra, do mar, de tudo que nele há, o Deus que libertou Israel da escravidão no Egito, o Deus que enviou provisão a Israel, caminhando no deserto. Então, esse Deus que esteve presente em Israel, esse Deus que trabalhou de forma planificada, projetando o advento do Criador, que se tornou uma realidade para nos incluir. É lógico, precisávamos nos incluir, não é verdade, meu irmão? Não poderíamos nos deixar de fora, principalmente que esse termo cunhado em igreja, ele vem realmente ganhar força, ele vem surgir com o papel da igreja primitiva. A igreja é tida como referencial para os nossos dias atuais. Mas é importante entender que naquele tempo havia algumas necessidades, algumas particularidades, até a questão cultural, ela norteava o agir da igreja, o caminhar da igreja, o ser igreja. Os princípios não, os princípios são imutáveis. Inclusive hoje eu ouvi alguém desesperançoso e me causou assim uma certa inquietação, porque, amados, veja bem, o apóstolo Paulo afirma na carta ao Coríntios, a igreja de Corinto, se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então preste bem atenção, hoje nós somos bombardeados por mais uma nova notícia de ordem política que acaba influenciando dentro do contexto social e econômico do nosso país, não é mesmo? E muitas pessoas mudaram de opinião rapidamente, da noite para o dia. E lógico, cada um tem direito, tem livre-arbítrio para emitir a sua opinião. O que me estranhou foi pessoas mudarem rapidamente a sua opinião. Amados, a Bíblia nos chama a atenção sobre a questão da confiança. A nossa confiança está voltada em homens. Nós sabemos que a nossa confiança, veja bem, o primeiro pressuposto é adorar o único Deus. Colocar esse Deus no centro de tudo. Isso quer dizer confiar nesse Deus. É Deus que levanta os homens, é Deus que levanta e Deus que abate. Entenda bem, é Deus que coloca e Deus que permite sair. Então veja bem, a nossa vida precisa estar nas mãos desse Deus que tudo pode fazer, por meio de nós e em nós. Então essa é a realidade. Então o apóstolo Paulo nos chama a atenção, olha, se eu confiar em Cristo apenas nessa terra aqui, eu sou o mais miserável de todos, amados. O maior desafio do cristão hoje é vencer o medo da morte. O maior desafio do cristão hoje é vencer o medo das incertezas, amados. O que pode nos fazer o mundo? O que pode nos fazer o mal que está no mundo? O que pode nos fazer o inimigo das nossas almas, se Deus não permitir? Absolutamente nada. Isso, nada. Absolutamente nada. De uns dias para cá, logo que se iniciou, que se instaurou essa pandemia, Deus tem me incomodado em minhas orações. Olha, meu filho, seja um canal de esperança. Traga uma dose de esperança, meu filho. Se desconecta da questão política. Se afaste das questões que envolvem e que te levam mais a perder tempo. E se envolva com um chamado, aquilo que queima o teu coração, aquilo que arde o teu coração, aquilo que você vai morrer se não conseguir realizar. Sim. É essa a necessidade que ressurge para a igreja dos nossos dias atuais. A igreja que sai do seu espaço, mas ela continua sendo igreja. A igreja que sofre as ações, os efeitos do conflito, das crises, como toda a sociedade está sofrendo, mas que se mantém igreja de pé, que se mantém igreja instituída, e que se mantém igreja enraizada, uma igreja perseverante. Veja bem, os princípios de igreja são imutáveis. Eu até comentei hoje em uma dessas colocações que, amados, a nossa missão, ela não muda. Pode mudar o presidente, pode mudar o ministro, pode mudar os assessores, pode mudar todos os representantes e autoridades instituídas. Mudaram reinos, amados. Reinos subiram, reinos caíram. Surgiram reis que já estão mortos e enterrados. Seus restos mortais estão lá sepultados, amados. Nós passamos por várias situações conflitantes, mas a verdade é que o nosso rei, ele reina para todo sempre. Ele chamou
chamou a igreja com um propósito, com uma missão imutável. A missão da igreja é pregar as boas novas do evangelho àquele que perece. Então os nossos princípios, eles sim, eles não podem sofrer alteração. Os nossos princípios, sim, eles são imutáveis. Então uma igreja unânime, uma igreja que sabe compartilhar, uma igreja com olhar compassivo, uma igreja que entende que deve colocar o Senhor como centro de toda adoração. Olha bem, amados, uma igreja que se preocupava com o seu próximo, uma igreja que entendia muito bem o que era amar a Deus, porque colocou a sua própria vida nas mãos de Deus, aceitando o martírio para seguir à frente com a sua missão. Oh, aleluia! Uma igreja que compartilhou não só a palavra, mas o que tinha com o seu próximo, porque entendia que não bastava apenas amar a Deus, mas precisava mostrar este amor na sua representação máxima ao seu próximo, que ele vê, que está ali à sua frente. Sim, amados, princípios que não podem mudar da igreja que nós conhecemos. Agora, a minha preocupação hoje é a instabilidade em relação a esse conceito. Amados, as mídias sociais hoje, elas descortinam uma possibilidade que já estava há muito tempo aí. Você lembra quando houve a invasão das redes sociais, da web, da internet? O que aconteceu com as rádios, hein? As rádios tiveram que se reinventar, não é mesmo? Os radialistas tiveram que se reinventar. Imagine um radialista em que você só conhecia ele pela voz. E de repente, de uma hora para outra, você começa a conhecer o rosto dele, você começa a identificar, caramba, uma voz tão bonita, um rosto tão diferente, não é mesmo? Pode ter te causado uma frustração, uma decepção, até uma surpresa, uma grata surpresa. Tiveram que se reinventar. Assim também é a televisão. A Rede Globo, ela vai ter que se reinventar. Ou você acha que nós vamos nos contentar, amados, em continuar lá esperando os cliques da Globo, da Rede Globo? Ou então a hora do Jornal Nacional, como era costumeiro na nossa geração passada, né? Nossos pais, nossos avós, que faziam questão de sentar e reunir a família para receber o noticiário por meio do Cid Moreira. Isso acabou, isso mudou. Então entenda, amados, hoje você com ponto de internet, eu estou aqui falando com você e você está automaticamente aí já consultando. Esse pastor aqui não está falando de acordo com o que está na palavra. Esse pastor aqui não está falando de acordo com a fonte que eu acabei de consultar. Da mesma forma, esse repórter aí acabou de falar uma coisa que já mudou, já não é mais a realidade, porque a velocidade das informações. Mas tudo isso por quê, pastor? Tudo isso para a gente voltar para o nosso tema aqui, que vai ser, depois que passar essa onda de Conavid, essa onda de coronavírus, depois que passar mais essa crise, vai ser o tema que vai permear nos debates de teólogos, nos debates de professores, nos debates de pastores, nos debates de líderes, sim, e da maioria das religiões, amados. E aquela que mais nos aproxima, a nossa, não é? Esse debate, na verdade. E que debate é esse, amados? A igreja realmente tem mudado? E esse termo que eu extraí de uma live do pastor Cláudio Duarte, o personagem do já conhecido crente web, isso, o crente da internet. Aquele crente que, se você não agradou ou se ele sentiu que algo ali não está conectando ele, a mensagem, ele muda, não é? Ele muda o canal. Afinal de contas, há uma fartura hoje de lives, há uma fartura de homens de Deus realmente, ministrando palavras poderosas. Sim, ele simplesmente muda, ele vai buscar alguma coisa que seja relevante com aquilo que ele deseja. Essa é uma realidade, não é mesmo? E aí o bispo Ramos nos trouxe, no decorrer desses dias, na live que ele participou conosco, uma questão que incomoda, e foi também uma questão referendada pelo pastor Yankee, que esteve conosco aqui. Sim, pastores, líderes vão precisar isso. Agora não vai ser assim na base do eu quero, não. Agora eles vão ser empurrados realmente para uma atualização. Vão precisar se atualizar, vão precisar se manter informados.
Vão precisar buscar, sim, realmente, não só usar a criatividade, mas o conhecimento, a inspiração do Espírito Santo de Deus, sim, procurar se ater até aqueles detalhes que passava desapercebido, não vai passar mais. Por quê? Porque do outro lado ele vai ter membros, ele vai ter ovelhas, ele vai ter pessoas que estão cada vez mais avançando dentro desse cenário informacional. Você sabia de algo que eu notei esses dias e que eu estava achando que era fake news? Eu estava achando que era faces realmente assim, com o propósito apenas de vasculhar a nossa vida. Eu vi que muitos irmãos estavam me adicionando, mas eles só tinham uma foto. E eu falei, eu não vou adicionar esses irmãos. Depois eu parei para olhar, para analisar, e percebi que eram pessoas simples, irmãos, pessoas simples, que nem Face tinham, mas que diante da necessidade de buscar edificação, começaram a fazer Faces, começaram a se conectar, começaram a se fazer presente. Por quê? Porque são pessoas que querem sair da invisibilidade social. Elas querem estar presentes, elas querem participar, elas estão isoladas, não é mesmo? Elas estão à margem. Então está todo mundo falando em conexão, todo mundo falando em live, todo mundo se comunicando por meio de zap, por meio das redes sociais. E essa pessoa, como é que fica a situação dela? Até as compras agora é feita assim, você pede via zap e o entregador traz na porta da sua casa. Então, diante de uma necessidade, essa pessoa ou ela se inclui, ou ela se conecta, ou ela vai continuar sendo uma vítima da invisibilidade social que tanto persiste em nos acompanhar. E isso é um termo que foi cunhado fora. Por quê? Porque ele advém de uma pesquisa de um psicólogo que ele teve a sua tese de doutorado. E ele ficou 10 anos, veja bem, ficou 10 anos vivendo como o gari. Se vestia de gari todos os dias e ia lá trabalhar com os garis, e o que ele extraiu dessa convivência foi justamente tentar reproduzir o sentimento daquela pessoa. São pessoas que elas são rotuladas. Você não lembra nem o nome do gari que recolhe o seu lixo, não é mesmo? Você já parou para pensar nisso? Qual é o nome daquele gari que ele vem debaixo do sol, debaixo da chuva, que se ele não viesse, você iria com certeza lembrar e iria reclamar porque o lixo ia feder na sua porta, na sua lixeira, mas ele vai lá e recolhe. Você já parou para perguntar para ele qual é o seu nome? Já chamou ele pelo nome? Não, simplesmente é gari. Ou quando você vai no estabelecimento, o garçom. Então você não procurou saber. De repente você frequenta aquele estabelecimento há anos e você sequer sabe o nome do garçom que te serve toda vez que você vai lá. E assim outros personagens, outras pessoas que são identificadas pelo rótulo. Imagine aquelas que são rotuladas como pessoas ignorantes, aquelas que são rotuladas como pessoas, olha, pessoa problema, aquele ali é um problema ambulante. E já vem aquela figura tristonha. Não é mesmo? Ou como a figura dos 7 anões, que tinha um nome personificado, não é? O Soneca, não é? Aquele raivoso. Então veja bem, isso é uma realidade na nossa sociedade. Agora eu trago isso para dentro desse perfil de igreja, amados, porque é o tema que estamos discutindo aqui. Na sua percepção, afinal de contas, a igreja de hoje, ela tem mudado? Sim ou não? Acrescente aí também, nós estamos aqui com a presença do nosso pastor Fábio, que esteve conosco também ilustrando abençoadamente, maravilhosamente a respeito dos dons espirituais que ainda estão agindo hoje ativamente na igreja, mas com um propósito final, que é a edificação da igreja. É o propósito que nós estamos aqui, edificar a sua vida. Pastor Samuel Pereira afirmando aqui que nós precisamos sim estudar mais. O nosso irmão Wander Lima também acabou de entrar. Louvado seja Deus, seja bem-vindo. A nossa irmã Roseli confirmando aqui, é verdade, pastor. Na verdade, é aquilo que sentimos, né, irmã? Na nossa caminhada no dia a dia. E aí, para criar um pouco de polêmica, eu vou trazer isso para associar com a proposta da pergunta aí. A igreja de hoje tem mudado na sua concepção? Então, veja bem, o que está acontecendo com a igreja de hoje? Será que existe essa invisibilidade social dentro da igreja também? Você já parou para pensar? Deixa eu ver aqui se o nosso pastor está por aqui. Tá aqui, Michele? Não, Caligari, é Caligari o nome dele? Não tá, não.
Não está. Vou fazer melhor. Alguns dos pastores que estão conosco aí, o pastor Fábio Barreto, pastor Samuel Pereira, vocês querendo participar conosco aqui, pode aí fazer a solicitação, que nós vamos estar conectando aqui e ampliando aqui o nosso discurso. Nós rompemos a primeira meia hora, temos meia hora, ainda temos muitos aqui falar ainda. Então, sobre essa invisibilidade social, você já parou para pensar dentro da igreja, não é mesmo? Quantas pessoas que nutrem esse sentimento dentro de si. Olha, eu extraio daquela passagem do filho pródigo os dois personagens ilustres ali. O filho que sai... Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Cleonice, Wendel, Roseli, Jennifer também está aí, pastor Samuel. Todos sejam bem-vindos. Amém. Então, o filho que se sente no direito de pegar o que é meu, me dar o que é meu, que eu vou seguir a minha vida, isso reflete muito hoje o cenário familiar nosso, né? Quando eles chegam realmente querendo impor as suas vontades, fica difícil você conciliar. Mas a verdade é que esse filho teve em suas mãos o que ele tinha e seguiu o seu caminho. E teve um outro filho que ficou lá, continuando labutando ao lado do pai. Então veja bem, aquele filho que saiu reconheceu que os servos do seu pai eram tratados melhor e resolveu voltar. E ele encontrou uma barreira na sua volta, no seu retorno, tão aguardado pelo seu pai. Oh, aleluia, glórias a Deus. Amados, nós vamos entrar aqui no centro do propósito de Deus, da vontade de Deus, que é buscar e salvar aquele que se havia perdido. O Senhor não tem prazer, amado, na morte do ímpio, não, que ele se converta e viva. O Senhor não tem prazer de uma ovelha desviada, amados, ela partir, tem que partir para o juízo, não. O Senhor quer que ela seja resgatada, que ela seja envolvida, que ela volte para o seu aprisco. Então, a felicidade daquele pai em ver e rever o filho é a felicidade do nosso Deus em rever cada ovelha que volta-se para ele. Mas ele encontra uma barreira, ele encontra outro filho que acreditou, amados, que o tempo todo que ele permaneceu lá, ele não teve reconhecimento. E a humanidade vem permeando essa busca incansável por reconhecimento. Quem sabe você está se sentindo assim, pastor, eu não me sinto reconhecido no lugar que eu estou. Eu não me sinto reconhecido no cenário, dentro do seio familiar. Eu não me sinto reconhecido como profissional na empresa que eu trabalho. Isso é uma necessidade de existência, não é mesmo? Você existe, então há necessidade desse reconhecimento. Então isso nos leva a uma crise de identidade e pode nos lançar também numa invisibilidade social. Então é importante debatermos isso. É importante entendermos o perfil, porque tudo isso influencia a formação do novo perfil da igreja. E a formação desse chamado crente web. E mais uma pergunta aí, a igreja tem mudado, você acredita nessa situação ou não? E você, já pode se considerar um crente web? Eu vou aqui chamar o nosso pastor aqui, pastor Samuel Pereira. Conosco aqui, aleluia. Pastor Fábio Barreto também está conosco. Vamos estar incluindo nossos irmãos aqui no debate, incluindo nossos irmãos aqui em nossa conversa, porque nós sabemos que é um tempo propício de sermos edificados e de também passar à frente essa edificação. Mas vai pensando aí nesse perfil, porque a igreja não mais vai ser a mesma, a igreja mudou. Hoje você vai ter realmente uma variedade. Eu tenho tentado encaixar espaço para tanta live que eu tenho assistido. Homens de Deus, mulheres de Deus, que antigamente, perceba bem, antigamente você só tinha acesso a essas mensagens por meio de uma agenda, que nem eles tinham mais controle. Eles já deviam estar com a agenda lotada, abarrotada, até o final da vida deles. Olha o que Deus faz, amados. Perceba o que Deus faz. Deus muda a agenda desses homens, tira da mão deles a agenda, e agora inclui aqueles que não teriam acesso a essas palavras. Então, louvado seja Deus por isso. Deus, ele inclui, amados. Então, veja bem, Deus inclui-nos nessa agenda. E que maravilha nós sermos incluídos e poder ser alimentados. Então, é importante ter a percepção para o que está acontecendo. É hora de buscarmos edificação. É hora de sermos edificados. É hora de compartilharmos essa edificação.
é hora de entendermos, amados, que se a igreja, de fato, ela está mudando, se ela está seguindo por outros caminhos, eu, como igreja, eu acabo também tanto sendo um influenciador, quanto sendo um influenciado para essa realidade. Então, entenda isso. Você acaba tanto sendo influenciado, quanto também tendo a capacidade de influenciar outras pessoas. Porque a igreja não se resume só aos ministros, não se resume só aos cargos eclesiásticos, não se resume só aos cargos instituídos. Pelo contrário, a igreja somos todos nós que fazemos parte. Então, todos nós temos a possibilidade, em algum momento, de tanto sofrer influência do que está acontecendo, o quanto também influenciarmos alguém. Amém? Eu estou tentando aqui uma conexão com o pastor Samuel Pereira, de Maceió. Eu não estou conseguindo. Vamos lá, a nossa irmã aqui, Roseli, ela fala que acha que a igreja somos nós, que Deus disse ir de pregar o evangelho. Eu acho que ainda falta maturidade em algumas questões. Realmente, tanto é verdade essa questão da falta de maturidade, o nosso irmão, nosso pastor está... Amém, pastorzão. Conseguimos, né? Rapaz, pastor, como o senhor está? Pô, melhor agora, meu amado. Melhor agora que nós conseguimos estabelecer essa conexão. Amém, glória a Deus. Eu já notei que o irmão tem criança aí também, né? Tenho um bebê de 2 anos. Tá, eu tenho um aqui também. Eu tenho um aqui também que vocês já ouviram a voz dele ao fundo. Desejoso de participar. Eu estava ouvindo o pastor falar e algo que o pastor estava perguntando a respeito se a igreja ela tem mudado, tem perdido a sua característica. Pastor, é algo tão difícil de responder, né? Mas quando nós olhamos para a igreja de Cristo, a igreja do Novo Testamento, aquela igreja de Atos, que tinha tudo em comum, que vivia debaixo do amor, orando com os outros nas casas, a gente vê que está faltando um pouquinho, né? Nos nossos dias, depois que o dogma da igreja foi estabelecido, vieram os templos, a gente viu que a igreja perdeu um pouco a sua essência, perdeu um pouco esse primeiro amor, né? Essas raízes, e hoje não é diferente. Lógico que a igreja de Cristo ela é uma só, ela é estabelecida sobre a rocha, ela não muda, né? Ela é inabalável, mas a essência da igreja ela tem que consolidar mais, né? Tem que rever as raízes. É verdade, e nós estamos num momento agora propício. Por quê? Dois fatos que o fato que nos influencia. As mídias sociais, as redes sociais, ela veio trazer a reboque o perfil de uma pessoa virtualizada, não é? Ela assume uma identidade virtual. Então, todos nós temos uma identidade virtual. E a igreja também, ela acaba agora tendo que adquirir essa identidade virtual. Não é uma igreja em si virtual, mas uma igreja que ocupe o espaço virtual. Então, quando eu comecei a orar, pedindo a Deus, Senhor, me dá uma diretriz, me dá uma luz, ele só mostrava na minha mente com clareza, a igreja, ela foi instituída para ocupar os espaços que precisa ser ocupado. E ele me mostrava ainda que a grande rede da pesca maravilhosa, ela está nas nossas mãos. Olha aqui, a rede social. Não é? É verdade. Que nos proporciona um alcance imenso. Então o Senhor falou, joga a rede, meu filho. Joga a rede porque alguém, a minha esposa fala isso todo dia. Algo que tem sido tão lindo nesse momento, pastor, como o senhor estava falando, é que pastores que antes não tinham esse hábito de usar as redes sociais e até muitas vezes negligenciaram mesmo, né, de usar as mídias e não queriam se atualizar, hoje eles estão sendo forçados a se atualizar para poder falar com o seu rebanho, né, para poder pregar para o seu rebanho. Então a gente está vendo aí os nossos irmãos, muitos deles, tendo esse momento, né? Algo que eu tenho achado tão lindo também, pastor, porque eu tenho visto uma juventude que tem se posicionado. Né? A gente tem visto uma juventude que já estava atualizada nas redes sociais, né?
bem mais que nós, essa geração Y e geração Z, Isso. eles estão bem à frente da gente, mas a gente vê que hoje eles têm utilizado as redes sociais também para falar do Evangelho. Eu estou participando de um exército de oração, e esse exército de oração, ele acontece todos os dias, 3 horas da manhã. Então, 3 horas da manhã, eu estou com um grupo de 3.000 pessoas orando ao Senhor. Então, está um grupo de 3.000 pessoas orando nesse exército de oração, e a grande parte desse grupo, dessa quantidade de pessoas, jovens. Tem sido adolescentes e jovens que têm se disponibilizado para buscar o Senhor. Eu tenho achado isso maravilhoso. E eu tenho dito ao Senhor, eu não quero que passe essa onda e eu fique para trás. Eu quero poder estar nessa onda aí, nessa atualidade, me atualizar o máximo que eu posso para poder falar com esses jovens do amor de Cristo. Eu tenho visto isso. Inclusive, tem alguns deles que estão aqui, o Wendel, o John, eles também participam desse... falou. Que maravilha! Exatamente essa visão. O Bispo Rames, ele salientou que Deus está precisando, está necessitando de pastores para o nosso tempo, de pessoas sintonizadas com o nosso tempo, né? De pessoas que não estão nem um passo à frente e nem um passo atrás. Estão exatamente no lugar certo, na hora certa, no centro da vontade de Deus, para ser usado por Deus. Nossa irmã aqui está realmente concordando que a rede está nas nossas mãos, existe ainda muitas almas a serem resgatadas, e eu percebo também que existe aquelas que estão em crises existenciais. Eu estive conversando com alguns jovens também, inclusive eles foram tocados pela outra live que nós fizemos com o pastor Yankee, abordando a questão da crise, da vocação, do chamado, não é? E da capacitação. Então, isso são coisas que vai permear os nossos debates também. Aquele jovem que realmente sente o coração arder, sente o coração clamar por essa realização, ele precisa ser direcionado realmente de fato, de direito, o que deve fazer realmente, para que se não crie assim, para que se não jogue ele no conflito, não é? Então, precisamos entender que existem várias ferramentas aí, acessíveis. Várias ferramentas que podem nos ajudar a melhorar nosso desempenho ministerial. Mas não podemos jamais extinguir a ação do Espírito Santo de Deus que nos proporciona momentos como esse. Eu não conhecia ainda o irmão, eu fico feliz em ser direcionado pelo Espírito a lhe conhecer, estarmos juntos agora dividindo espaço. Quando que nós poderíamos imaginar, na nossa sã consciência, na nossa pouca capacidade limitada, que um dia nós iríamos estar assim, frente a frente, conversando, trocando ideia. Eu aqui, Cataguás, e o irmão aí, Maceió. Olha só que coisa maravilhosa. Glória a Deus, verdade. Algo também, pastor, que tem sido lindo, esse momento onde a gente está aproveitando as mídias, as redes sociais, né, é que a gente tem visto pessoas que a gente não teve o alcance enquanto estávamos na nossa igreja, né, no nosso campo ali, e hoje eles estão sendo alcançados. Eu estava falando para os jovens da minha igreja hoje, estava conversando com eles, e eu estava dizendo assim, rapaz, precisamos pregar mais a palavra, porque os resultados eles têm surgido. Pessoas têm me procurado, pastor, para entregar a vida a Jesus. Pessoas têm me procurado para dizer assim, eu quero voltar para o Senhor, eu quero servir ao Senhor. Pessoas que, até de bairros aqui próximo do que a igreja está localizado, entrando em contato para conhecer a igreja, porque passou a conhecer a igreja através das lives, né, ouvindo a mensagem do Evangelho, vendo o grupo de louvor que está cantando, então se identificaram. E esse é o momento mesmo da igreja se levantar, né? Eu sei que tem um grupo de pastores aqui nos ouvindo, e a gente, nesse tempo, a gente precisa ter estratégias do Espírito, né, naquilo que a gente vai fazer. A gente tem as redes sociais, mas a gente tem uma vizinhança próxima à nossa igreja que talvez não tenha acesso às redes sociais ou não nos conhece nas redes sociais.
E eu não lembro se foi na live do Bispo antes Caleb, ele fez uma live, ele incentivando a igreja a escrever cartas e enviar aos vizinhos da igreja. Né? Vai lá, dá uma cartinha, diz que está orando, fala que pode contar com você. E esse é o momento da gente fazer isso mesmo, né? Da gente ter estratégias de esperança, onde tudo está aí trazendo notícias ruins, notícias más, mas eu e o senhor e a igreja precisamos trazer uma palavra de esperança. Amém. Então, esses dias eu já estava conversando com os diáconos e eu disse, olha, próxima semana a gente vai sair na rua da igreja e nós vamos entregar cartas nas casas. E no final da semana a gente vai oferecer sopa. Quem quiser levar sua vasilha, pode buscar uma sopinha lá, né, de forma que não junte muitas pessoas. Mas a igreja precisa ter essas estratégias. E muitas vezes a gente fica se achando limitado, né? Ah, mas eu sou limitado, eu tenho poucas pessoas. Pastor, se eu for falar quantos membros eu tenho na nossa denominação, aqui na nossa igreja, e a gente não vê essas limitações, não. Porque quem quer está lá servindo ao Senhor. Né? É uma ótima ideia da gente poder servir ao Senhor. Olha aí o Abner comentando, boa ideia essas cartas. Com certeza, Abner... porque a igreja, ela tem um conceito, às vezes, expansionista, que, lógico, a palavra de Deus nos fala, sempre vai sempre nos mostrar a respeito da multiplicação. E às vezes nós ficamos tão atentos, tão focados nessa multiplicação, que a gente esquece que para multiplicar tem que partir de um ponto, né? Tem que partir de alguém. Deus tem que usar alguém, né? Então, Deus tem que usar quem? É quem se coloca para ele usar. Então, esses aí que Deus colocou junto com o irmão, é o irmão que Deus colocou aí, é esse que Deus quer usar. Então, quando a gente parar de ficar olhando por lado e buscando conflito, porque quando você começa a olhar muito por lado, você começa a ver a sua incapacidade, a sua falta de condições. Ó, eu mesmo montei um cenário aqui, só um ponto, só um celular, um pontinho, não tem condições de montar agora. Eu falei, ó, não tenho condições de montar um estúdio agora, mas não é por isso que eu não vou colocar em prática aquele propósito que Deus está queimando no meu coração. Vamos, porque Deus está nesse negócio. E quando Deus está no negócio, irmãos, a minha esposa sempre fala aqui, meu filho, lembre-se que uma ovelha é importante para Deus. Se você alcançar uma, você cumpriu o propósito de Deus. Não se preocupe. Silas Malafaia falou também, você às vezes está preocupado porque tem pastores que não conseguem transmitir em grande escala, porque não conseguiram 1000 inscritos no canal do YouTube. Então ele falou, olha, se você, pastor, está preocupado com isso, não se preocupe não, amados, porque Deus, ele tem uma medida diferente para cada um de nós. Às vezes nós estamos achando que vai chegar no céu e aquela pessoa que aqui está tendo tanto destaque vai ter um galardão maior, e você vai se surpreender porque vai ver aquela história da senhorinha que orava todas as noites pela igreja e por todo mundo, que ninguém dava importância, que era invisível aos olhos de todos, e ela lá com um grande galardão por ser uma grande intercessora. Então isso é que nos conforta, né, pastor? Louvado seja Deus por isso. E essa questão do crente Weber? Pastor, eu gosto dessa expressão. Eu gosto dessa expressão porque é raro, né, a gente ver um crente web, mas realmente existe esses que, quando não gostam do que estão ouvindo, vão lá e mudam, né? Vai procurar algo mais agradável aos ouvidos, vai procurar talvez aquele pastor que está mais em vista, né, nas redes sociais. Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa, se nós mantermos a nossa essência, se nós mantermos a palavra do Senhor em fidelidade, né, dando um alimento sólido às nossas ovelhas, elas vão ser fiéis a nós. Né? Jesus, ele fala algo, e eu acho que a gente pode aplicar aqui nesse contexto. Jesus diz, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz. Elas não dão ouvido à voz do impostor. Então, quando nós doutrinamos bem a nossa igreja, quando nós alimentamos bem o nosso rebanho, ela vai, de certa forma, ter prazer em ouvir o seu pastor. Ela vai ter prazer em ouvir aquilo que o pastor está pregando, aquilo que o pastor
está ministrando, ela vai ser muito fiel, porque ela sabe que ali tem um alimento sólido, né? Ela sabe que ali vai alimentar ela. Então, assim, é uma realidade. A gente não pode negar que existe o crente web, né, que é crente por meio das redes sociais. Isso já estava acontecendo antes dessa pandemia, né? Temos aí o exemplo dos desengrejados, porque muitos deles já estavam acompanhando os cultos nas suas casas, dizendo que está tudo bem, mas quando nós temos cumprido o nosso papel com fidelidade, eu creio que as nossas ovelhas elas vão ser fiéis naquilo que elas têm ouvido também, né? Com toda certeza. Eu aqui destacava, até porque aquilo a gente até se cerca de algumas questões que a gente quer abordar, mas sempre é interessante entender que assim, nada estava programado. Havia uma programação do bispo Calegari, ele precisou se ausentar, do pastor Calegari também, ele não pôde se conectar, e aí entrou o irmão conosco aqui, e a gente começa então a estender esse argumento. É interessante compreender isso, porque assim, não adianta que nenhuma folha caia se não for permitido por Deus. Eu me lembro que ontem eu estava com o pastor Helder, e a live começou a querer sumir, a voz dele, e eu caí em oração. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, repreende isso, porque essa live é importante. É importante eu ouvir o que o pastor tem para falar. E foi restabelecido o sinal, ele falou, ele concluiu, nós temos lá gravado no nosso canal, e graças a Deus por isso. Então, o que é o resumo disso tudo? O que Deus quer, a vontade dele sempre será suprema em nossa vida. Às vezes que nós vamos parar para pensar, para refletir, poxa, mas por que não aconteceu aquilo e por que aconteceu aquilo outro? O importante é entender que aconteceu, porque Deus permitiu acontecer. Verdade. Porque se Deus não tivesse permitido acontecer, a gente nem estava aqui. Nossos irmãos nem estavam aí ouvindo essa palavra, porque nós não estaríamos aqui e certamente seriam outras pessoas, ou nem esse canal existiria. Não é? É verdade. Nem essa possibilidade estaria aqui de pé. Mas se Deus nos deu essa condição, é importante entender. E eu vejo assim, para a gente amarrar, para a gente fechar, porque não conseguimos ainda esgotar o assunto. Vai ser preciso mais outros dias. Mas o irmão vê essa igreja de hoje, essa igreja que está mudando, uma igreja centrada mais na estratégia participativa, onde todos são importantes nessa cadeia de ensino, nessa cadeia que nós entendemos como a linha do cuidado. Quem cuida precisa ser cuidado. O irmão vê dessa forma que há uma necessidade de uma participação maior? Sim, temos visto isso, né? A igreja ela está expressando isso. Ela tem vivido, na verdade, ela tem vivido dessa forma, onde ela quer cuidar, onde ela quer ser cuidada, onde cada crente é um sacerdote. Né? Eu vejo aí, como eu estava falando, jovens que antes estavam parados na nossa denominação, na nossa igreja, e hoje eles têm se levantado em meio às redes sociais, se juntado para louvar ao Senhor, trazer reflexões. Pessoas que eu nem imaginava que ministravam a palavra, têm ministrado a palavra em meio às redes sociais. Né? Então nós temos visto que a igreja ela está se levantando. Tem irmãos que estão aí buscando esse cuidado um dos outros, né? Procurando aqueles que estavam parados. É lindo isso. Né? Eu concordo que, sim, a igreja está despertando em meio a essa crise, ela está acordando, né, de um sono que ela passou aí durante algum tempo. Adormecido, agora realmente é hora, já diz a palavra, desperta tu que dorme, acende a tua lamparina, né? Que Cristo te esclarecerá. É uma palavra maravilhosa. Bom, eu separei aqui 5 centros, 5 conceitos que realmente pode nortear aí, nos ajudar a entender o perfil dessa igreja. Já vindo lá de princípio, desde a nossa referência maior, que é a igreja primitiva. O primeiro deles aqui foi: seja centrado em Deus. Então, uma igreja centrada em Deus, nós abordamos, nós falamos do monoteísmo, da referência maior do Deus uno, do Deus presente. Então, uma igreja precisa estar centrada em Deus. Segundo, seja convertido por Deus. Então, conversão por Deus, nós temos lá a figura de Nicodemos, que o Senhor falou para ele, olha, necessário é nascer de novo. Nascer pressupõe uma conversão, né? A mudança de rota. Estava indo numa direção, vou precisar seguir em outra direção. Louvado seja Deus.
a que seja comprometido com Deus, como Paulo falou. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Queira vivamos, Amém. queira morramos, somos do Senhor. Então, é uma igreja que ela é comprometida com Deus. E mais seja moldado por Deus, na expressão do profeta Jeremias, na casa do olheiro. Precisar ser moldado por Deus, trabalhado por Deus. Uma igreja que se deixa ser moldada. Está sendo moldada agora, não é verdade? Desde o pastor até o membro mais simples está sendo alcançado. E, por fim, seja confirmada em Deus. Confirmado de que forma? Na expressão máxima de Cristo, nosso mestre. E ele ainda nos chama a atenção que muitos vão ser chamados, mas poucos vão ser escolhidos, não é? Precisamos ser confirmados como um dos tais, como os escolhidos. Ainda mais agora que vivemos momentos no princípio das dores, que pressupõe, que nos anuncia o grande advento da igreja, que é o arrebatamento da igreja. Glórias a Deus por isso, que muito tem sido falado, não é mesmo? O que o irmão entende de alguma dessas coisas que eu apontei aqui? A gente está finalizando, estamos chegando no final. Falta 2 minutos, Michel? 4 minutos? Então pode dar umas considerações finais e a gente ir para a oração. Pastor, a igreja ela tem realmente vivido, né, essa mudança. Como o senhor falou aí, essa mudança de rota, essa conversão. A palavra no grego é epistrefo, né, e ela literalmente ela fala de conversão, ir na contramão, né, mudar de rota, mudar de caminho. A igreja ela estava caminhando num caminho cômodo. Né? Poucas igrejas anunciavam o evangelho, ainda saíam para pregar a palavra, para anunciar o evangelho. Né? Poucas igrejas ainda se mantinham fiéis. E a gente tem visto esse despertar da igreja. A gente tem visto essa busca dos irmãos em melhorar. A gente tem visto os irmãos aí que há tempo não oravam, dobrando o joelho e orando ao Senhor nas madrugadas, durante a manhã, na hora do almoço. A gente tem visto, pastor, pessoas que perderam o culto no lar, né? Algo que a gente cresceu na igreja, a gente cresceu sabendo que quando chegava de 5 horas a 6 horas da tarde, era o momento da gente cultuar o Senhor, era o momento da gente se render ao Senhor. E a gente vê uma igreja que ela perdeu assim... pequenas coisas, mas que foram deixando a essência passar. Né? Leitura da palavra. Muitos irmãos que eu perguntava, irmão, você está lendo a Bíblia? Leu a Bíblia esse ano? Não, pastor. Né? Então a gente tem visto aí pessoas fazendo leitura bíblica de 1 ano, né? Fazendo aí um calendário para ler a Bíblia em 1 ano. Temos visto a igreja despertando. E como toda crise, ela termina trazendo um despertamento, um avivamento. Né? Eu creio que a igreja vai passar por esse avivamento. Esse é o momento que o Senhor está despertando a igreja, preparando a igreja para algo grande que a igreja vai viver. A igreja vai viver algo tão maravilhoso e eu creio plenamente nisso. Para que o Senhor ele volte, para que o Senhor ele estabeleça o seu reino e venha buscar a igreja. Né? O período da graça, ele... em pouco tempo. Amém. O período da graça tá no finzinho. Né? Então a gente vê que tudo se apressa para esse grande dia onde o Senhor vai recolher a sua igreja. Ele primeiro está despertando essa igreja. Glórias a Deus. Bem, meu amado, você está participando conosco, está interagindo. O nosso pastor aqui, Samuel, vai estar conosco na próxima terça-feira. Vamos estar dando continuidade a esse encontro, que o propósito é lhe edificar. E Deus nos deu aqui uma grata surpresa de permitir essa conexão antes do dia. Amém, nós temos uma outra agenda semana que vem também, uma agenda boa. Vamos ter o Carlos Coutinho, coordenador do Ser Forte, lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Vai estar abordando a questão literária, escritores que marcaram a caminhada dele. E é muito interessante você que deseja emergir na literatura. E esse é um dos nossos referenciais na Igreja Metodista Wesleyana. Agradeço a sua participação, agradeço a sua presença. Amém. E outra, nós vamos ter a gravação dessa live aqui, que ficou ótima, graças a Deus, sem interrupção. Nós vamos ter ela na íntegra, postada no nosso canal lá no YouTube.
e você vai poder participar, vai poder se inscrever, ativar o sino de notificações e ter essa mensagem e outras lives que nós já tivemos. Então é importante você interagir, é importante você participar. E para não findarmos sem oração, porque deve estar faltando um minuto, pastor, fique à vontade, ore, agradecendo a Deus por esse encontro. Amém. Pai, nós queremos te exaltar, Pai. Te exaltar por tua fidelidade em nossas vidas, por teu amor, Senhor, que tem nos alcançado, ó Deus, por tua graça, que não tem deixado nada faltar. Tu continua sendo o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. O Senhor tem provido na nossa casa, na nossa família, sobre as nossas vidas. Nós temos desfrutado, ó Deus, do melhor. Temos desfrutado da tua presença, do teu amor. Pedimos que o teu amor, Pai, ele possa alcançar muito